Nós vamos iniciar a campanha desse mês de março. Nós vamos falar sobre Marcos e Lucas. Evangelho de Marcos e Lucas. Para quem não sabe, na Bíblia está lá o livro de Mateus primeiro, né? Mas os estudiosos, os especialistas, eles dizem que o primeiro evangelho escrito foi de Marcos, não de Mateus. E hoje, o tema da mensagem é Jesus na tempestade. Presta atenção, irmãos, como Jesus faz a obra. Para quem não sabe, eu me formei em desenho industrial e também em história da arte. E eu gosto muito de arte. E aí eu tive a oportunidade de ir no Museu Nelson, meu xará, Atkins, em Kansas, nos Estados Unidos. E tem um pintor que eu gosto muito, chama-se Eugène Delacroix. E esse cara fez uma pintura. E quando eu cheguei lá no museu, que eu olhei a pintura, o Espírito Santo falou para mim, a primeira mensagem que você vai trazer da igreja, quando você chegar lá, é esse quadro. Então eu pedi para a Bia, vou colocar o quadro para você, está aí. Eugène Delacroix. Jesus no barco, os discípulos no mar da Galileia. Ó Jesus de boa. E nós somos aquela turma de cá. Então hoje, a ministração, olha que lindo ficou, vai falar sobre esse quadro que nós vivemos dia a dia. Jesus dormindo e nós desesperados. Talvez você entrou aqui hoje desesperado por algum motivo. Talvez você está ouvindo na internet, eu não sei qual é a situação. Então nós vamos falar sobre isso. Esse quadro que Eugène Delacroix pintou tem a ver com o livro que nós vamos, com a mensagem que nós vamos trazer hoje. Então, pastor Nelson também é cultura. Vamos para a palavra? Então vamos lá. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do 35 a 41. Foi a mesma palavra que eu preguei ontem no Paquistão. Só que cada vez que a gente prega, Deus dá uma direção, né? Queria agradecer a todos os obreiros que na nossa falta, tem a nossa presença aqui, ajudou, trabalhou a favor de Jesus nesse lugar. Quero agradecer a cada um, sem nominar, que vocês sabem quem são vocês. E cada irmão que esteve aqui, cooperando conosco. Em nome de Jesus. Sabendo que é possível que o pastor Nelson viaje novamente. É possível que o pastor Álvaro viaje. É possível que o pastor Lucas viaje. Então sempre tem que ter pessoas para cobrir, porque a igreja é do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui para fazer na obra de Jesus. E essa igreja tem um grande lado. Se você nunca foi em outras igrejas, é muito difícil isso. O pastor Nelson prepara obreiros. Então aqui nós temos muitos irmãos preparados e aptos para pregar a palavra. Não fica só em mim. Porque nós formamos uma igreja missionária. A Débora prega, está ali, vem cá. Os irmãos estão sendo preparados, dirigindo o culto, por isso. Amém? Dito isso, vamos para a palavra. Vamos ler Marcos 4, a partir do 35. Diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Você está passando para outra margem hoje? O que é isso? Será que você está tendo uma mudança na tua vida? Vamos seguir. Eles então, despedidos-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos?
Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Eu te pergunto hoje, Jesus está te chamando para atravessar que mar? Jesus está te chamando para fazer o quê? A Bíblia diz que Jesus, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos. Um pouco antes, Jesus estava ensinando parábolas para o povo. E ele falou assim: tem coisas que eu não posso falar abertamente, porque o povo não vai entender. Quando você for pregar a palavra para alguém, você precisa saber até que nível de conhecimento e de capacidade a pessoa tem para compreender o que você vai falar. Porque tem pessoas que não vão compreender o que você está falando. Está aqui no livro de Marcos essa palavra. À medida da possibilidade de compreensão dos ouvintes, você fala. Depois você vê lá, está lá no livro de Marcos 4, também no versículo 33. Mas depois você vê isso. Então Jesus chamou os discípulos e falou assim: vamos atravessar o mar da Galileia. Ele acabou de fazer uma palestra. E os discípulos prontamente obedeceram a Jesus. Eles eram obedientes a Jesus. E lá no Evangelho de Mateus, Mateus relata que os discípulos seguem a Jesus. Jesus estava com uma multidão falando. E logo que ele terminou de falar, ele falou para os discípulos: vamos atravessar o mar da Galileia. Ok, Senhor, vamos embora. Todo mundo entrou no barco, tudo pescador, conhecedor do mar. Entendia tudo de mar, entendia tudo de peixe, entendia tudo de tudo. Eles saíam para pescar em alto mar, deviam pegar muitas turbulências, muita tempestade. Mas, de repente, quando eles estavam no barco, caminhando dentro do barco, levantou-se uma grande tempestade. Como diz a palavra, levantou um grande temporal de vento. Será que você já passou por temporal de vento? Eita Jesus, o que é um temporal de vento? É uma doença, é um problema em casa, com a família, com o filho, no casamento. Contextualizando, eu quero dizer para você uma coisa. O fato de seguirmos Jesus não isenta-nos de enfrentar tempestade na nossa vida. Se alguém falar para você: olha, vem para Jesus que a tua vida vai ser a Disneylândia, é mentira. Porque até Jesus passou pela tempestade. A diferença é como você enfrenta a tempestade. Você pode aplaudir Jesus, que ele te ensina a enfrentar a tempestade? E aí, vamos para a interpretação. Os discípulos, eles reagem desesperadamente. Aí começa, já viu, na tua família, na tua casa, você mesmo, começa a bater cabeça. Ai, meu Deus, vou morrer, vai acontecer. E Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos começaram a bater cabeça. Nós vamos morrer, o barco vai afundar. Aí Jesus estava dormindo, acordou. Eu imagino que Jesus acordou muito feliz. Ele falou assim para eles: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Eles andavam com Jesus Cristo, gente. Eles já tinham visto Jesus fazer um monte de coisa. Nós também. Só que a gente também é medroso.
a gente também não tem fé. Em muitos momentos da nossa vida, a gente não entende o trabalhar de Jesus na nossa vida. E a gente fica com medo. Os discípulos reagiram dessa forma porque tinham um conhecimento inconsistente de quem era Jesus. Mas Jesus sabia qual era a missão dele. Jesus sabia que naquele dia ele não ia morrer. E ninguém ia morrer. Você, eu, nós precisamos ter consistência com o nosso relacionamento com Jesus. Você já viu, por exemplo, lá em casa eu bato a clara da torta de limão, da pastora. Aí, a pastora está lá atrás e fica de longe olhando para mim. Aí eu viro o negócio, ela ainda não está consistente. Aí eu continuo lá. Ô irmão, dói, hein? Fazer aquele negócio. Né, Caião? Você faz também, né? Por quê? Se ela coloca a clara em ovo na torta sem consistência, fica uma porcaria, né? Fica ruim. Todo o trabalho que ela fez vai ficar ruim pelo que eu fiz. Porque não tem consistência no que eu fiz. Da mesma maneira, a nossa fé em Cristo. Se você está na igreja, frequenta a igreja, está na presença de Deus, não é um conto de fadas. Jesus é real. Você precisa ter consistência com esse Deus. E por que tem luta na tua vida? Para você ter consistência, para você fazer a clara de ovo, você vai ter que ter dor ali na mão para fazer, porque não vai sair. Jesus não vai lá fazer a clara de ovo. É você que tem que fazer. Então você precisa ter consistência na tua fé. Qualquer coisinha, consistência. Porque as lutas vão vir, vão chegar. E vem mesmo, irmãos. E o questionamento dos discípulos, após o milagre, revela essa realidade, que muitos de nós não têm consistência. E aí, Jesus fala assim: vento, para! Mar, acalma! Aí os discípulos, eita, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Presta atenção, a tua consistência é que você tem relacionamento com o Rei da Glória. Tem uma história, existia uma igreja em frente a um circo. E a igreja lotada, não, a igreja vazia e o circo lotado. E o pastor era amigo do palhaço. E aí um dia o palhaço foi lá, chamou o pastor para tomar um café, e o circo lotado, e a igreja vazia. Aí o pastor perguntou assim para o palhaço: posso fazer uma pergunta? Oh, pois não, pastor. Inclusive eu vim aqui para o senhor orar por mim. Por que o circo vive lotado e a igreja está vazia? Ele falou: isso é fácil. Isso é fácil. Porque o senhor prega a palavra como mentira e eu prego a brincadeira como verdade. Quando você começa a pregar a palavra como verdade, e as pessoas começam a ter experiência e consistência com Deus, a tua vida muda. E você quer mais desse Deus. Porque é sobre Ele que nós estamos falando. A consistência vem dEle. Então, qual é a aplicação disso na minha vida e na tua vida? Agora então nós vamos falar para a gente compreender tudo isso que a gente está falando aqui. Precisamos ter conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus para podermos enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Diga comigo, maturidade. Cristão sem maturidade não consegue prosperar. O que é maturidade? É enfrentar o problema de frente. Nunca fuja do problema. Cristão sem maturidade, ele foge. Ele começa a encontrar um monte de desculpa, porque ele não é maduro. Ele foge do problema.
Então, você precisa saber quem é o teu Deus. Você conhece Jesus? Você sabe o que ele pode fazer? Isso é pregar a verdade. É falar, olha, mesmo que você esteja na igreja, você pode ter problema, pode ter dificuldade. Por isso temos que manter uma consistência. Diga, consistência. O que é consistência? Você ora todo dia? Com certeza não. Deveria, mas não. Você lê a Bíblia todo dia? Com certeza não, mas deveria. Isso é consistência. Não adianta você querer ler a Bíblia inteira. Eu vou ler a Bíblia inteira, viu? Não vai ler, perturbado. Lê um versículo por dia. Não, pastor, uma vez um irmão falou para mim assim, pastor, eu 5 anos, né, eu nunca dizimei, mas agora eu vou dar todo o dízimo porque eu roubei Deus durante 5 anos. Eu falei, irmão, é o seguinte, você roubou, Deus já te pôs na cadeia, agora Ele te libertou, te livrou. Começa a partir de agora, não fica com essas histórias de querer dar 5 anos de dízimo, você não vai dar nunca. Ele olhou para mim, é verdade, né? Eu falei, então, você está mentindo para você mesmo. Porque você não tem consistência. Você não conhece Jesus. Eu acho lindo esse testemunho da Vanessa. Olha, eu não acreditava nisso. Eu tinha dificuldade desse negócio de ofertar, dizimar na igreja. Real, verdadeira. É assim que Deus gosta. Uma mulher de Deus. Mulher de Deus não é porque anda com a roupinha até lá embaixo. Não, não é isso. Porque Deus conhece o coração. Mulher de Deus é quem fala a verdade. Fala, olha, eu estava na situação, mas aí Deus me libertou. Eu já entendo isso. Isso é a mulher de Deus. Consistência. Hoje eu tenho o quê? Consistência. Antes eu não tinha consistência. Então, quando temos esse conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante da tempestade que surge em nossa vida. Eu não sei qual a tempestade que surge na sua vida. Pode ser qualquer coisa, qualquer problema. Não se abale. Porque você é filho e filha de Deus. E você falar para o problema, estou embaixo de João 1,12. O que ele diz lá? Que todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador se tornaram filhos. Eu sou seu filho. Eu estou consistente. Me dá uma resposta. Batei, abre-se-vos-á. Você começa a usar a Bíblia. Não a tua palavra. A tua palavra não vale nada. A minha também não, viu, irmãos? Você acha que a tua palavra vale alguma coisa? Estou falando numa luta espiritual? Não é nada. Agora, quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus, consistente, resistiu o diabo e ele? Ó, vocês estão consistentes. Você tem que resistir para ele fugir. Então, agora eu vou entrar exatamente no que nos interessa. Existem 2 obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade em nossa vida. 2 obstáculos. Só 2. Só tem 2 só. Diga comigo, medo e ansiedade. O que aconteceu no barco quando deu a tempestade? Os discípulos ficaram com medo. E ficaram ansiosos porque iam morrer. Só tem 2 coisas que acontecem na sua vida. Quando começa a ter aquele corte na empresa, o pessoal vem falar para você assim, ó, você vai ser mandado embora, hein? Está cortando todo mundo aí. Esse daí, o que é? É o trombeteiro, é o diabo. Ele vem colocar medo no teu coração. Aí você, aí ninguém falou nada ainda, mas você já se demitiu sozinho. Você se autodemite, puf, você é demitido. E aí, antes de receber a notícia, que entra o que no teu coração? Ansiedade. Presta atenção. O que Deus tem para você vai acontecer. Isso é consistência. O que o Senhor tem para a tua vida vai acontecer. E como é que a gente vence o medo e a ansiedade? O medo e a ansiedade são sinônimos de uma só palavra, incredulidade. Está ficando pesado. Isso é consistência. Porque a gente começa a não crer mais. A incredulidade traz medo. A incredulidade traz ansiedade.
Porque você já não acredita mais. Você mente para você mesmo. Ai, Deus é bom, eu creio. Então pega o teu medo, pega a tua ansiedade e joga fora. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Essa semana passada, dona Zilda me deixou assustado. Fui lá, falei, vou sair orando pela Zilda, é que nem um doido aqui no condomínio. Você vai sair do hospital hoje? Pastor, vai sair hoje. Saiu. Aí recebi lá a mensagem. É fácil fazer isso? Não, irmãos. Não é fácil, irmãos. Eu saí falando com Deus, eu apresento a Zilda. Senhor Jesus, eu te peço. Senhor, eu te peço. Vai, leva o médico lá, faz esse exame na Zilda. Ela é tua filha. Ela é obreira na tua casa. Eu apresento ela. Eu apresento a vida dela. Eu apresento todos os dons. Eu apresento tudo que ela tem no banco celestial. Senhor Jesus, leva o médico, faz qualquer negócio. Eu não sei como é que você vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Aí ela manda mensagem para a pastora. A pastora, já saí. Eu falei, oh, aleluia. Então, tem coisas que a gente tem que ter o quê? Fé. Tem que ter fé. O medo e a incredulidade sempre andam juntos. Toda vez que você tiver medo, é que você não tem fé. Está com incredulidade. Quer quando você vai arranjar um emprego, quer no teu filho, quer na faculdade, onde você for. Está com medo, é incredulidade. Ainda mais quando você é um servo, uma serva de Deus. Porque você não é um palhaço de picadeiro que faz o povo rir. Todo mundo ri? Não. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Lá no teu trabalho, onde você vai, as pessoas olham para você e falam assim, você tem algo diferente. É claro que eu tenho. Eu sou filho e filha de Deus. E se você for igual a todo mundo, teus olhos revelam que eu não sou cantor, mas é linda essa música de Marcos Witt. Teus olhos revelam quem você é diante da sociedade. Os discípulos, eles eram na sua maioria pescadores e conheciam aquele lugar e a vida do mar. Como eles estavam achando que iam morrer, ou poderiam morrer, a gente pode afirmar que a tempestade era impressionante e assustadora. Ou seja, a tempestade era maior de tudo que eles já tinham visto. Por isso, eles acordaram Jesus e acusaram Jesus. Ai, irmão. Por mais que você faça, sempre tem acusador. Eles acusaram Jesus. Você não se importa que a gente morra? Pega o dedinho. Porque você é Jesus. Você levantou a tempestade, você está dormindo aí, nós vamos morrer. Por quê? Porque eles estavam com incredulidade. A incredulidade deles estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não tinham uma força de conceito de que eles andavam com o Filho de Deus. Jesus, quando estava na cruz pendurada, o guarda que estava guardando o corpo de Jesus olhou e falou, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. O guarda, que não andava com Jesus, e Jesus estava morrendo na cruz. Você, eu, nós precisamos verdadeiramente conhecer quem é Jesus. Para você fortalecer o teu conhecimento a respeito do teu Senhor. Porque esse conhecimento vai nos dar condições de vencer o medo. Você quer vencer o medo? Conheça Jesus. Saiba quem é Jesus. Eu fazia um evento lá em Florianópolis, de um grupo chamado Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eu era diretor do núcleo lá de Florianópolis. Uma vez nós levamos um irmão do Rio de Janeiro, Joilson, esse dia. Eu falei, não é possível.
Ele era do tráfico de drogas. Isso faz 20 e poucos anos. Eu vou dar o testemunho aqui. Ele deu o testemunho. A mãe dele da igreja. E a mãe dele orava para ele. E ele era do tráfico de drogas, lá no negócio lá. E aí sumiu o produto. O produto sumiu. E aí os caras falaram assim, todo mundo que está envolvido aí na distribuição vai morrer. Todo mundo. Não vai ficar ninguém. Pegaram toda a galera, levaram para um barracão lá no morro. Entrou todo mundo, aí chegou o cara lá, o chefe, o proprietário, falou, quem roubou o negócio? Aí ninguém falou nada. Aí ele, puf, num cara que estava lá, qualquer um. O cara caiu na frente dele, puf. Quem roubou o negócio? Não, puf. Na hora, irmão, aí ele falou, gente, aí o cara começou a matar todo mundo. E eu era o líder da galera. Matou todo mundo na minha frente, só ficou eu. Falou assim, ó, eu vou tomar um café. Do jeito que ele falou, eu estou falando para você. Vou tomar um café, daqui a pouco eu volto. Eu quero saber onde é que está o produto. Aí, os amigos dele tudo morto, sanguentado. Ele falou que ele já estava todo borrado. Ele ajoelhou. E falou para Deus, Deus, eu te peço a minha última oportunidade. Eu não quero morrer aqui. A minha mãe, aí virou, aí irmão, aí você vira o crente dos crentes. A consistência da consistência. Meus amigos tudo morto. Os amigos dele que cresceram com ele. Ele levou para o tráfico. Eu não sei onde está esse negócio. Eu não sei quem roubou. Não fui eu. E ele começou a falar com Deus. O testemunho dele. Me dá uma oportunidade, Jesus. Aí, ele falou que daqui a pouco, voltou os caras lá. O cara falou para ele assim, você quer morrer de tiro ou de facada? Ele falou, de tiro é melhor, que é rapidinho. Ele contando o testemunho, aí o cara pegou uma pistola. Tinha um cara na época lá que ele era envolvido com o negócio de militarismo, né? Uma pistola. O cara deu um tiro para cima. Ele falou, ai meu Deus. Aí ele falou pro cara assim, pro chefe, vamos fazer um negócio? Você é um homem de palavra, hein? Ele falou, eu sou de palavra. Ele falou que os caras são de palavra. Você é um homem de palavra, palavra. Tá bom. Aí ele falou, lembrei da minha mãe na hora, de Jesus, lembrei de todo mundo, do santo, todo mundo. Eu te dou, palavra? Vamos combinar? Vamos combinar? Falou, vamos combinar. Eu te dou 3 chances de me matar. Se falhar as 3, você me liberta. O cara falou, na hora. Papá. Ai, meu Deus. Irmãos, ele falou. E estava um colega lá que falou que realmente era verdade. Falou que o cara pegou o revólver, colocou assim na fronte, ele atirou, a arma falhou. Ele falou, Jesus, tem misericórdia de mim. O cara falou, não é possível isso aqui. Aí ele atirou para cima, a bala saiu. Pegou a segunda vez, atirou, falhou de novo. Aí o chefe, ele falou, ó, chefe, você lembra, né? 3 vezes, né? Nós combinamos. O cara falou, não, 3 vezes. Chamou outro cara que veio lá de não sei de onde, veio com uma outra arma. Não, agora, que era uma calibre 12. O cara fez, ele falou que ele viu o negócio. Ele falou, agora acabou tudo. O cara atirou, a arma falhou, 3ª vez. Falou que o homem que atirou começou a chorar. Que era tudo filho de crente, mãe crente, pai crente. Falou, some na minha frente. Aí saiu correndo, sumiu de lá, saiu de lá, não mora mais lá, naquela época. O que eu quero que você entenda isso? Ele não seguia Jesus, ele não tinha consistência com Jesus, mas a mãe dele tinha. A mãe dele ensinou para ele. E hoje ele está lá dando testemunho. Na época, não sei, hoje. Mostrou para a gente o corpo dele todo marcado. O que eu quero que você entenda uma coisa? Você, aonde você vai, na tua casa, no teu marido, nos teus filhos, mostre a tua consistência com Jesus. Não fraqueje. Se mostre forte no dia da dificuldade. Principalmente com teus filhos. Mesmo a gente sendo fraco. Porque quem nos fortalece está no céu.
A ansiedade, ela não nos permite descansar. O ansioso, ele não descansa. Ele está sempre doente, está sempre preocupado, está sempre pensando, vai acontecer alguma coisa. Não, isso não vai dar certo. Como é que a gente analisa essa situação? O vento e as ondas se arremessavam contra o barco. E o barco já estava cheio de água. O que é esse cheio de água? É quando você recebe um exame, que vem lá o diagnóstico, a realidade. O barco já estava cheio de água. E aí nós olhamos mais para a água do que para o Deus que tira a água. Eu quero que nesta manhã você comece a tirar os teus olhos da água que está enchendo o teu barco. A Bíblia diz, 4:37, aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, chegou a notícia. E as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Esse enchendo de água são os problemas que nós temos que enfrentar. Qual era o problema? Enfrentar a água dentro do barco, porque a água dentro do barco significa que o barco iria afundar. E Jesus estava na popa do barco, dormindo, sob um travesseiro, em meio à tempestade. E aí eles olharam para ele e falaram assim, ele não está nem aí se a gente vai morrer. E Jesus conseguia dormir em meio à tempestade, porque ele tinha uma percepção clara de si mesmo. Diga comigo, identidade. Jesus sabia quem ele era. Eu te pergunto nessa manhã, você sabe quem você é? Você sabe qual é a tua identidade? Jesus sabia que ele não ia morrer naquele dia. Jesus sabia que ele tinha que completar uma obra. Você sabe a obra que você tem que completar? A tua identidade com Deus. Porque quando você chegar diante de Deus, ele vai me pedir tua mão e falar assim, você completou a obra que eu dei para você fazer? Sim ou não? É sim ou não? Sim, não. Qual é a tua identidade diante de Deus? Para que Deus te chamou para fazer o quê? Quem é você? Porque quando você tem essa consciência de si mesmo, isso permite que você veja com clareza a sua missão, o propósito do Pai para contigo. Ou você acha que você está na terra de boa, de boinha, e Deus não tem nenhum propósito? Tem um propósito para você. E você vai realizar esse propósito quando você tem substância, quando você tem consistência. Jesus sabia que a hora dele não tinha chegado ainda. E não seria naquela tempestade que ele iria morrer. Presta atenção que eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem uma música que fala, quem tem promessa não morre. É mentira. Moisés morreu sem ver a promessa. E a Bíblia, no livro de Hebreus, diz que muitos morreram sem receber a promessa. Então, essa musiquinha aí, não é, biblicamente falando, tem misericórdia. O que acontece? Qual é a tua promessa? Você precisa ter consistência para receber a tua promessa. Você precisa ter relacionamento com Deus. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus na terra, você não morre. Porque você tem que terminar a obra que Ele te deu. Se Ele te deu uma obra, termine, faça. Agora, se você abandonar a obra que Deus te deu, aí já é o problema teu com Ele. Mas Ele te usa na terra. Tudo que Deus faz, Ele precisa que o homem realize através da oferta dele. Não que ele não possa fazer, ele pode fazer o que ele quiser. Mas, ele estava na multidão, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele multiplicou. Ele não podia levantar a mão, peixe para todo mundo aí, hein? Podia, ele é Jesus, ele é o rei.
Mas ele quer sempre que o homem faça alguma coisa. Eliseu lá, o que você tem aí? Eu tenho farinha, uma botija, dá as botijas, traz muita botija, traz muita farinha. Multiplicou. Por quê? Porque o homem, a mulher, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Porque a teologia da Disneylândia diz que você é lindo. Você é lindo. E você acredita nisso. É mentira, você não é lindo. Sem Jesus, você não é lindo. Sem fazer a vontade de Deus, você não é lindo. Você é mais um na multidão. Se você não fizer a vontade de Deus, se você não operar o que Deus chamou para você fazer, você é só mais um na multidão. Se você não tiver consistência com Deus, se você ficar indo atrás de conversinha fiada, você nunca vai vencer. Porque a Bíblia diz, por que tem lá o livro de Efésios, capítulo 6? Porque nós temos que lutar. Então ele dá a espada, ele dá as sandálias, ele dá o capacete, ele dá o escudo. Porque ele sabe que nós teríamos luta. Por isso que ele nos capacita, ele nos equipa para a guerra. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de guerra espiritual. E tudo é espiritual, irmãos. Vocês me desculpem, pastor, tudo é espiritual. Conclusão. Jesus exerceu o poder ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais. Quando Jesus sabia da consistência dele, ele morreu na cruz porque ele sabia que Deus ia ressuscitar ele e ele ia para o céu. Ele existia antes da criação do mundo. E ele te conhecia antes de você nascer. Carol, você vai ter um filho, vai se chamar Davi, vai casar com o Joilson. Eu já te conheço. Antes de você nascer. Na barriga da tua mãe ele já sabia. Ninguém nasce por acaso. E nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Porque Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio, de todo o nome, para que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O nome dEle é sobre todo nome. E Ele ressuscitou. E Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando você passar dessa para outra, você vai estar nas regiões celestiais com Cristo, porque você tem consistência com Ele. E você tem que saber que você não morre. O que morre é teu corpo. Você nunca vai morrer. Diga para o teu irmão do lado, você nunca vai morrer. Quando você tem consistência com Jesus, você não morre, querido. Você vai chegar lá no céu e encontrar teu ente querido e vai lembrar dele. Como o rapaz do Paquistão falou para mim, ele morreu, antes de morrer ele falou para mim, eu te agradeço, eu era muçulmano, eu reconheci Jesus na tua vida e eu sei que eu vou te encontrar no céu. Passou 2 dias e ele morreu e eu vou encontrar ele no céu. Dia. Conclusão, para a gente ir para a Santa Ceia. O medo pode ser vencido. E a ansiedade pode ser superada. A consistência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Então eu te afirmo nesta manhã, que quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem em nossa vida. As tempestades podem surgir, mas o seu Jesus, a consistência que você tem com Ele, vai fazer você vencer para a glória dEle e para Ele, para todo sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, 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 aleluia.